Diretamente aqui do Cacoal Selva Park e 10ª edição com café e segunda-feira tecnológica dos Robustas Amazônicos. Momento Chave Podcast, edição com café. Gostaria de agradecer as empresas apoiadoras, dessa edição com café aqui do Momento Chave Podcast. Agradecer a Expertise Investimentos, escritório de investimentos ali de Paraná, na pessoa do Guilherme. Agradecer também ao Giacomo, da Geagro, concessionária Budni, a Credit Suisse Sudoeste, a Inovapec Pulverização Agrícola e também ao escritório de advocacia Coloni e Wendt pelo apoio aqui nesse evento, nessa edição do Momento Chave Podcast, cobrindo aqui a 10ª com café. E eu trago aqui uma palestrante hoje, do evento aí com café na parte da tarde, Não consegui acompanhar, mas já colhi de 2 pessoas aí que é desse meio aí, que foi de extrema importância para o momento atual que passa o nosso café aqui também. Trago aqui a Milene Dantas. Milene, seja muito bem-vinda ao Momento Chave Podcast, seja muito bem-vinda a Rondônia também. É um privilégio, grato por você disponibilizar um tempo aí para conversar com a gente. Bom, eu que agradeço. Obrigada, Bruno. Satisfação imensa aqui estar conversando no Momento Café. Milene, você palestrou ali, falou bastante sobre registro de marca, as estratégias, a importância, Queria que você falasse, primeiramente, antes da gente chegar na questão da palestra, qual que é a sua área de atuação? Qual é o seu cargo hoje dentro do INPI? Eu atuo, atualmente eu estou à frente do escritório regional Centro-Oeste do INPI, que fica sediado em Goiânia, nossa base é Goiânia. E o nosso trabalho passa muito por isso, por estar junto, ou seja, do usuário do INPI, justamente das pessoas que estão ali buscando, que têm interesse no registro de marcas, no registro de indicações geográficas e outros registros também que são feitos. Então, isso faz parte do nosso trabalho, Ou seja, está aqui junto, com os produtores, com as entidades organizadoras, falando de um tema que a gente entende aí que é muito estratégico nessa diferenciação de produtos especiais. Milene, o que você achou dessa feira aí? Já está na 10ª edição, mas você comentava que é a primeira vez aqui em Rondônia, O que você sentiu da feira, do calor de Rondônia também? Foi uma recepção calorosa, bastante calorosa aqui, mas fantástico, assim, é muito impressionante ver, primeiramente, a capacidade de agregação de um evento como esse, Então, eu escutei aqui a última atualização que já passaram aqui pela feira já 2.200 pessoas. Então, assim, isso já demonstra a magnitude do que é esse evento, E muito interessante ver também a heterogeneidade, Tanto de composição de órgãos públicos, representantes da academia, cafeicultores, empresários, Ou seja, é fantástico, Porque realmente para fazer uma cadeia rodar, Ou seja, com qualidade, efetivamente a gente precisa unir muitos parceiros, E é muito interessante ver aqui as pessoas discutindo, e querendo se aprofundar em temas também. Então, assim, eu vejo essa experiência aqui e que justifica, hoje a projeção que o café de Rondônia hoje ganhou no Brasil e se inseriu no mapa do Brasil como um café de qualidade. Então, eu acho que essa feira aqui ela tem muito a contribuir e mostrar isso para as próprias pessoas e para quem vem visitar. Sensacional. Milene, antes da gente entrar, eu quero fazer algumas perguntinhas, obviamente, da sua palestra ali, o que você trouxe, um resumo, mas para a nossa audiência também, é interessante se você conseguir sintetizar as definições de registro de marca, Muita gente confunde alguns termos, Se você puder trazer os principais termos desse mundo aí de registro de marca, O que se registra, o que dá para registrar, E para a gente poder entrar na questão da sua palestra ali das estratégias. Bom, como eu tentei explicar ali na minha palestra, basicamente assim, é possível registrar como marca qualquer coisa, desde que não incida nas proibições legais, Porque assim, a gente tem uma legislação que rege esse tema, que é o que o INPI segue na análise dos processos, dos pedidos de registro de marca. Então, assim, a pessoa, a empresa que tem interesse em registrar uma marca tem que estar muito atento com relação a essas proibições, o que não se pode registrar como marca. Mas, em princípio, ou seja, é passível de registro qualquer representação gráfica ou qualquer sinal distintivo de um produto ou um serviço. Aquela história de que só é dono quem registra, isso é mito ou é verdade? É absolutamente verdade. E aí esse é um dos pontos, que a gente sempre chama atenção
está relacionada à questão da vantagem do registro, né? Porque as pessoas perguntam qual que é a vantagem de eu registrar uma marca. E uma primeira delas é essa, né? A titularidade você só ganha com o registro, né? Não com o uso. É que as pessoas pensam, porque eu já venho usando esse nome e eu tenho direito sobre ele. Infelizmente não, né? Se uma outra pessoa der entrada no pedido antes de você, essa outra pessoa atende, né? Ou seja, ganhar esse registro. Então é muito importante promover, porque a propriedade só se adquire com o registro. E esse registro é feito no INPI. E aí, como é que você trouxe, Milene, especificamente aqui para essa cadeia do café, o que você tentou passar ali hoje na palestra? E aí, bom, eu falei de uma vantagem, né? Assim, uma outra vantagem também que eu procurei explorar, e está muito relacionada com o próprio conceito da marca, é a questão da exclusividade. Porque quando você tem uma marca registrada, você tem uma exclusividade sobre aquele sinal, né? Sobre aquele nome, sobre aquela identidade visual, né, que compõe a marca. Então, ou seja, com isso você consegue impedir que outras pessoas, né, registrem ou utilizem um nome igual ou parecido com o que você tem registrado. Então, assim, quando a gente fala de uma cadeia de produtores que está buscando uma diferenciação, né, ou seja, buscando uma qualidade, uma diferenciação no mercado, a marca é um elemento fundamental. Porque a marca é aquele elemento que eu costumo falar assim, ele é a ponte, né? Entre o produtor e o consumidor. Cliente. Como que o seu consumidor te identifica? Como que o seu consumidor te reconhece? Através da sua marca. Então, assim, se você tem um produto bom, você tem um produto de qualidade, um produto exclusivo, é relevantíssimo, é estratégico você registrar a marca associada a esse produto. Porque aí, com o registro, só você vai poder utilizar. E aí você garante uma propriedade. E aí, como é que, fazendo um panorama macro agora, Milene, como é que tá essa questão de registro de marca, né? Há quanto tempo você atua e como é que tá o ciclo, né? Tem muita gente procurando registrar marca, como é que foi essa flutuação ao longo do tempo aí? Olha, o Brasil é um dos países que mais recebem pedido de registro de marca no mundo. Entendeu? Tá ali junto com China, com Estados Unidos, com a União Europeia. Né? Assim, os dados estatísticos do INPI do ano passado, e que uma projeção é que se repita para esse ano, é de 450 mil pedidos de marca entrando por ano. É um número estrondoso. Né? E assim, mas isso também revela, né, um próprio despertar, né? Também da sociedade, do empreendedor, das empresas de uma maneira geral, com relação à importância desse registro. Né? Então isso já é um reflexo, um número tão alto também já é um reflexo do despertar das pessoas com relação à necessidade e à importância de ter esse registro. Milene, hoje você comentou sobre a questão da importância da marca, né? Então, hoje é muito importante planejar antes de começar a criar um produto, antes de criar a empresa, pensar antes da marca, porque muitas vezes lá na frente já está com 3, 4 anos de operação e de repente tem que mudar todo o conceito, fazer um rebranding ali da marca. É importante os empreendedores já pensarem nisso antes, no pontapé inicial do negócio? Bruno, você tocou num ponto assim fundamental. Porque assim, a gente na prática, né, no dia a dia, né, no INPI, infelizmente a gente observa, chega pra gente problemas. É justamente essa situação, né? Ou seja, o empreendedor que ele começou um negócio ali, não teve aquela preocupação inicial com o registro da marca, aí chega lá na frente, quando ele está começando a se consolidar, aí enfim, aí se verifica que uma outra empresa já tem um registro, ou seja, às vezes vem uma demanda, uma notificação, né? Porque como a gente falou aqui, a outra empresa que tem um registro, ela tem a titularidade, então ela pode impedir outras. E aí, de fato, acontece isso. Aí o empreendedor, ou seja, vai ter todo, né, que já teve todo um ônus, né, ou seja, todo um gasto, né, ou seja, todo um investimento relacionado ao uso daquele nome, e ele tem que modificar. Então, a orientação que a gente sempre dá, né, para o empreendedor, quem está iniciando um negócio, a marca, essa preocupação, né, com o registro da marca, ela tem que estar lá no início. Ela tem que fazer parte do plano de negócio. Do plano de negócio, entendeu? Que você daquele negócio que você vai iniciar, que você vai abrir. Né? E com relação a isso, para ajudar nesse sentido,
O INPI, ele tem as suas bases de dados que são públicas e gratuitas. Então, ou seja, qualquer pessoa pode entrar no site do INPI, entrar na base de dados de marcas e ali fazer uma consulta, né, se aquele nome está disponível ou não para o registro, tá? Sem custo. Milene, e como é que é essa questão dos períodos, né? Porque a gente sabe que talvez quem trabalha com isso tem que ter uma certa cautela, né? As empresas, quanto a essa questão dos períodos, né? Atender bem o cliente, porque tem toda essa questão de impugnação, né? Prazos. Como é que em linhas gerais, quanto tempo hoje alguém que quer pensar em registrar uma marca, ele está devidamente respaldado após falar que a marca é dele? Tá. Bom, assim, quando se dá... Quando um empreendedor, uma empresa, uma pessoa dá entrada num pedido de registro de marca no INPI, é o que a gente fala assim, a pessoa já tem uma expectativa de direito, né? Porque você deu entrada formalmente, então você tem uma data que a gente chama de prioridade, né? Uma data de depósito. Significa que quem está entrando após aquela data, né? Ou seja, o seu está na frente. Então, ou seja, o pedido, ou seja, da entrada no pedido é muito importante, né? Agora, o direito mesmo é de fato, ou seja, é só depois da análise do INPI sendo deferido o pedido, sendo aprovado o pedido de registro, né? Aí, uma vez que tem um resultado positivo essa análise, aí sim a gente considera a marca registrada, aí pode usar o Rzinho, tá? Então, assim, hoje o procedimento no INPI, ele é todo online, absolutamente online. Então, assim, volto na primeira recomendação, né? A primeira coisa, estou querendo registrar minha marca, o que eu tenho que fazer? Entrar no site do INPI, base de dados e verificar a disponibilidade do nome, né? Porque se você não encontra um outro nome igual, né, ou muito parecido com o que você quer registrar dentro do mesmo segmento de mercado, aquilo ali te dá uma previsibilidade com relação ao resultado da análise do INPI, né? Então, já ajuda nessa avaliação, né? Já é um indicativo importante. E aí, enfim, aí a ideia, feita essa pesquisa que é gratuita, ou seja, dá-se entrada no processo, e aí é muito importante fazer o acompanhamento, né? Porque eventualmente pode ter alguma exigência, alguma questão, e a legislação de propriedade industrial, a legislação marcária, ela é cheia de prazos, né? E esses prazos, assim, são fatais. Então, se perder prazos, entendeu? Eventualmente você pode perder um direito. Então, tem que ficar acompanhando o processo, e tudo isso também é feito de forma online, através do nosso site, até a concessão. Hoje, bem curiosidade mesmo, há alguns segmentos que são mais difíceis de registro de marca nesse atendimento e outros que são mais fáceis? Como é que é? Não. Segue todos o mesmo rito? Todos o mesmo rito. E tem algumas... A gente pega às vezes algumas notícias, né? De marcas que acabam em segmentos diferentes, né? Totalmente opostos, acabam tendo essa preocupação com a marca, acabam entrando com um pedido para outra marca retirar o nome, né? Porque é um nome parecido. Isso é tudo analisado por vocês, tem um prazo também, há casos que faz sentido ou não, mesmo segmentos diferentes. Como é para casos de segmentos bem distintos, assim, Milene? A regra geral é que essa exclusividade com relação ao registro de marca é que ela se dê dentro do mesmo segmento mercadológico, tá? Essa é a regra geral. Então, quando o examinador ele vai analisar a colidência, né, ou seja, uma marca em comparação à outra, ele vai olhar, ou seja, para que essa marca está sendo solicitada, né? Então, assim, um pedido de registro de marca para café vai ser analisado ou comparado com outros pedidos de registro de café. Não um pedido de registro, por exemplo, em imobiliária. Sim. Ou para um produto de limpeza, né? Justamente porque a exclusividade ela se dá dentro de um segmento mercadológico. Essa é a regra geral, tá? Então, assim, e é outro fator também importante para se ponderar nessa busca prévia no site do INPI, né? Porque às vezes você pode encontrar nomes lá iguais ou parecidos com o que você quer registrar, mas está em outro segmento. Então, em princípio, aquilo não seria um problema, né? O problema vai ser um nome igual ou parecido dentro da mesma, né? Dentro da mesma, com afinidade mercadológica. E tá? é importante, Milene, as pessoas
procurarem uma pessoa de confiança que tenha conhecimento dessa parte também, seja alguma empresa privada, para facilitar também os trâmites de vocês. Eventualmente acontece das pessoas, por curiosidade, ir lá e acabar fazendo os trâmites de maneira errada. Isso, se tratando às vezes de máquina pública, processos e prazos, isso acaba às vezes congestionando, né? Então é importante que também o próprio empresário ali, ele se atente a algumas coisas antes de talvez entrar realmente com o pedido. O processo administrativo perante o INPI, qualquer pessoa pode fazer. Assim, não é necessário contratar, entendeu? Uma assessoria especializada para fazer o procedimento junto ao órgão, tá? Então, qualquer cidadão pode, por si só, fazer o procedimento. Agora, né, eventualmente por N razões, né, se a pessoa ela não está segura com relação a isso, enfim, às vezes não tem tempo, né, a gente sabe como a vida de empresário também é equilibrar muitas coisas, né, é fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então por N razões, né, ou seja, porque quando você faz por conta própria, assim, é preciso dedicar um tempinho também ali, né, ou seja, para ler algumas informações no site, né, isso é sempre necessário, é sempre recomendável. Né? E no site do INPI tem muita informação, tem vídeos tutoriais, né? Ou seja, tem passo a passo para o registro, no site tem muita informação, mas a pessoa ela tem que dedicar um tempo para ler essas informações e fazer o procedimento. Agora, aqueles que eventualmente não se sentem seguros, né? Ou seja, não tem, né? Por N razões ali, não tem tempo, né? De fazer esse procedimento, sim, pode buscar uma consultoria especializada, entendeu? Ou seja, que faça esse procedimento aí. E aí é necessário esse profissional apresentar uma procuração, enfim, para realizar. Mas sim, é possível. Milene, e se você pudesse deixar um conselho, uma dica aí, né, para as pessoas que estão nos assistindo, empreendedores, que de repente estão alheios a essa questão do registro de marca, né, não dão tanta atenção ou estão pensando em começar um negócio, que dica você poderia dar? Se puder olhar para aquela câmera ali e dar uma dica, né, para esses empresários, né, pensando um pouquinho que você falou, pegando um gancho, de entrar no plano de negócio isso aí, porque muitas vezes pode pôr a perder todo o negócio, né? Bom, a dica que eu daria, especialmente, ou seja, para aqueles empresários, né, ou aquele empreendedor que justamente está trabalhando ali na diferenciação do seu produto, e assim, a gente vê aqui o estado de Rondônia, né, despontando muito nesse sentido, ter no radar, ter em mente a questão do registro marcário, né, porque justamente a marca ela é um ativo de propriedade intelectual, ela é uma propriedade, é um título. E essa propriedade, ou seja, sobre esse sinal distintivo é que vai garantir, entendeu, essa exclusividade na utilização daquele nome, né, ou daquele sinal através do qual o seu consumidor ou o seu cliente te procura, né, e vai comprar de novo, né, ou seja, se o seu produto, entendeu, ou seja, é um produto de qualidade, que é o que a gente verifica aqui. Então procurem o site do INPI, no site do INPI tem muita informação, entendeu, para vocês consultarem, fazer uma pesquisa, ou seja, na base de dados que é pública e que é gratuita, né, e acompanhar o processo junto ao INPI, né, junto ao órgão de registro de marcas aqui no Brasil. Muito bom. Milene, eu gostaria de agradecer o tempinho que você disponibilizou, né, para informar, né, para trazer mais conhecimento, principalmente para quem nos acompanha, para essa cadeia do café que é tão importante, né, porque muitos pequenos produtores começando, e levar conhecimento para eles é fundamental, né, para que cada vez mais o segmento cresça, né, as pessoas desenvolvam, né. Então agradeço você pela disponibilidade de tempo para conversar um pouquinho aqui com o Momento Chave Podcast. Eu que agradeço, Bruno, agradeço o convite. Eu falo que eu saio daqui com muito mais conhecimento do que o que eu tentei compartilhar aqui, ou seja, com essa audiência do 10º Com Café. Muito obrigada. Que bom. Leve coisas boas aí de Rondônia lá para Goiânia. E para vocês que acompanharam até agora aí esse episódio, né, fiquem atentos ao nosso canal também, tem muito conteúdo sobre a Com Café. Para quem gosta de conteúdo sobre o agro aí, tem muito conteúdo da Rondônia Rural Show também, né, ao qual estivemos neste ano de 2025 e possivelmente estaremos lá em 2026. E mais uma vez agradecer as empresas apoiadoras aí do Momento Chave Podcast nessa edição diretamente aqui
da Concafé no Cacoal Selva Park. Agradecer a Expertise Investimentos, agradecer a Geagro, concessionária Budni, a Crédito Sudoeste, a Inova PEC Pulverização Agrícola e também a Colone e o Entity Escritório de Advocacia. Fiquem atentos às redes sociais do Momento Chave Podcast para os nossos próximos conteúdos.